Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui quem vos fala é a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante, que escrito está na palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe os corpos e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrasse em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e acostumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregando-os ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os que colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-o para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais do sacerdote ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou:
Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: Vós ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Eles, porém, ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelita, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas ensinando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vós, digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se a obra é de Deus, não poderemos destruí-lo, para que não sejais porventura achado lutando contra Deus. Concordaram com eles. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Louvado seja Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Te rendemos graça, louvor e adoração, Senhor, por essa oportunidade da meditação da Tua Palavra. Continua falando no nosso coração, trabalhando de maneira sobrenatural, Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz a todos.